povo, quando Jesus estava falando para o povo no mesmo capítulo de João, capítulo 5, o versículo 46, Jesus virou para eles e disse assim: porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Viu? Jesus falou: se vocês acreditassem em mim, porque Moisés de mim escreveu. É por causa disso que Jesus disse que você tem que estudar as Escrituras, porque Moisés escreveu a respeito de Jesus, Davi escreveu, Isaías, todos os profetas messiânicos profetizou o nascimento de Cristo. Então o Antigo Testamento é uma profecia de Jesus que estava para cumprir. Por causa disso que Jesus mandou eu e você estudar a palavra dele, porque o Antigo Testamento é a profecia do Messias, do Cristo que ia nascer, que viria na terra. E por causa disso que o povo de Israel, as mulheres israelitas, todas elas queriam que essa profecia acontecesse com elas. Por causa disso que as israelitas, elas casavam, elas não se davam namoro, porque namoro é coisa do Satanás, é coisa do diabo, dos demônios. Namoro é concupiscência, namoro é abrasar, namoro é a pessoa se ralar no outro para fazer papa num ralo de milho. Então, na palavra de Deus, aqueles homens que deram-se ao namoro, eles perderam. Houve um homem na Escritura que deu-se em namoro. Quem sabe o nome dele? Sansão. A palavra de Deus disse que Sansão subiu para Timnat-Heres. Ele subiu para aquele lugar, e ao subir para lá, ele viu uma mulher com seus olhos, e ele se agradou dela, ele começou a namorar ela, e os pais não queriam o casamento, não queriam. Aí Sansão disse: não, eu vou pegar ela. Ele namorou, ele não casou. E sabe o que aconteceu? Porque muitos pensam que a força de Sansão era uma força carnal, era uma força terrenal, era uma força da terra, era uma força natural. A força de Sansão era uma força sobrenatural. Sansão não tinha músculo, Sansão era um homem magro. Não é como muitos pensam que Sansão seria um Hulk. Não. A força que Sansão tinha era a força divina. Ah, meu irmão, se você tiver a força divina, você faz coisas grandes. Você faz coisas grandes. Mas Sansão não obedeceu a Deus, desobedeceu. E a palavra de Deus disse que o Espírito Santo saiu de Sansão. Quando Deus saiu de Sansão, Sansão foi derrotado. Os inimigos furaram os seus olhos, começou a brincar com Sansão, brincar com ele ali no santuário, furou o olho dele, começou a brincar com ele, porque ele tinha agradado de uma mulher com os olhos, ele não casou. Mas mesmo assim Deus não derrotou ainda Sansão. Sansão fez o último pedido e a última oração. Ele declarou o enigma dele, que era um mistério, que era o voto de Nazireu que ele tinha feito, de não raspar o cabelo, de não passar navalha. E a mulher descobriu e rapou a cabeça dele. Mas o cabelo dele começou a crescer, crescer, crescer. Ele começou a ter a força divina. Meu irmão, toda a força na terra perece. Não se preocupa em ter uma força física, uma força natural, mas preocupa ter a força sobrenatural, a força lá de cima, lá do céu,
A força sobrenatural, a força de Deus, a força do Espírito Santo. Sansão começou a ter a força outra vez. Aí ele chegou no templo de Dagão, encostou as suas mãos e fez uma oração. Ele fez uma oração assim: Senhor, mais uma vez, ouça-me, Senhor, me atende eu agora, derrote os meus inimigos, mas que morra eu junto com meus inimigos. E havia uma grande multidão. Não existe nenhum templo que tenha aquela multidão que estava no templo em que Sansão estava. Então morreu Sansão e com aquele povo todo, mas Sansão foi salvo, porque foi um pedido que ele fez a Deus.